governador. Ex-candidatos da oposição ao PT. Luciano Nunes, que foi candidato em 2018, e Silvio Mendes, que foi candidato em 2022. Em 10 e 22. Isso. O Luciano Nunes atualmente está colocado como pré-candidato a prefeito de Teresina pelo PSDB. Certo. Ele foi lançado pelo Fernando Said, está se movimentando. O Ananias Ribeiro trouxe aqui que ele poderia, inclusive, ser o vice de doutor Vinícius do Partido dos Trabalhadores. E eu apurei que ele foi à casa de doutor Silvio e pediu a doutor Silvio o apoio dele para a sua candidatura. E a resposta do doutor Silvio teria sido o seguinte: você já teve a sua vez, você já teve a sua chance, eu sou candidato. Ou seja, a minha apuração mostra que o ex-prefeito de Teresina, Dr. Silvio Mendes, quer sim ser candidato. Eu já havia trazido a informação de que ele procurou o deputado estadual Marden Menezes, pediu que ele articulasse a eleição dele. E o Luciano, diante da negativa de Silvio, estaria aberto a conversar com o PT. Então, eu caso essa minha apuração com aquela que o Ananias trouxe, de que o PT e o PSDB de Luciano, de Fernando Said, estão cada vez mais próximos. E aí, o que poderia reverter isso? O que poderia reverter isso, na minha opinião, seria se o senador Ciro Nogueira, de novo, por cima, lá em cima, pegasse o PSDB para si e colocasse o doutor Silvio como candidato a prefeito de Teresina pelo PSDB. Porque, se depender de Fernando Said, de Luciano Nunes, hoje o PSDB está mais próximo do Palácio de Karnak do que do gabinete do senador Ciro Nogueira. Só que no grupo Jogo do Poder, políticos... Olha o print aí, ó. Pronto, a Poliana printou. Logo depois. Essa ferramenta besta de apagar a mensagem. Olha aí, Ari. Vamos lá. O Amadeu, ele coloca todo dia no grupo Jogo do Poder as manchetes. Nem todas. Nem todas. Para que os políticos saibam e acompanhem. Colocou lá da Poliana, colocou a do Ari. E aí o doutor Silvio Mendes colocou o seguinte: se repetir muitas vezes, poderá parecer verdade. Que é aquela máxima de que uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. É uma máxima nazista. De Joseph Goebbels. De Joseph Goebbels, o ministro da propaganda nazista, que ele repetia, e ele dizia, olha, se repetir 1000 vezes, o povo acredita. E o ex-deputado estadual Roncalli Costa Paulo botou risos após a reação de Dr. Silvio. Mas o Joaquim Caldas sorriu depois da manchete. Foi, ele botou kkkk. Acho que foi dar pena para todo lado, né? Que ele riu. É porque na manchete do Farol tem ali mesmo, é penas para todo lado, Agora, eu só acho pena para todo lado, Ari, pena do Luciano, mas o Silvio não é do União Brasil? Mas ele ligou para o vereador Edson Mello e manifestou interesse de voltar ao PSDB. O decano disse que o partido o recebe. Faltou só ele marcar uma data, inclusive, se o doutor Silvio quiser, volta ao PSDB. Mas o Silvio, veja bem, só contextualizando, o decano é presidente do municipal, mas o estadual é o Luciano. Exato. Fala, Silas. Olha, a informação que eu tenho, o Silvio é candidato, já há pesquisas qualitativas e quantitativas que o apontam como candidato mais forte das próximas eleições. Hoje, ele sempre começa assim. É bom que se diga que na estadual também ele começou como... Nas duas. Ele 2010 e 22. Ele começa. Ele falta fôlego sempre no final, nas estaduais, né? Nas estaduais. Na municipal a gente não sabe como... As duas que ele disputou, ele ganhou. Disputou, ele ganhou, mas havia toda uma estrutura tucana, toda uma história, né? As pesquisas qualitativas que eu tive acesso, Teresina não se submete a teste, o teresinense está com medo e o nome do Silvio era um nome realmente... É um perfil de gestor, de administrador, de experiente que Teresina busca. A informação que eu tenho hoje é que o Silvio deve voltar sim ao PSDB, que os integrantes do PSDB estadual devem ser os últimos a saberem, certo? E será conduzido, inclusive, por lideranças nacionais, como a governadora do Pernambuco, Raquel Lira, que hoje é a vice-presidente nacional do partido, pelo governador do Rio Grande do Sul, e essa fortaleza levará o Silvio a uma candidatura. Essa informação que eu tenho hoje é de um amigo, de uma fonte, deputado do PSDB,
do Diretório Nacional, que disse, não, lá o Silvio, se quiser ser candidato, vai ser candidato pelo PSDB. Outra, a pesquisa de ontem do IPEC, que mostrou que o presidente Lula... Nós vamos daqui a já pouco você falar vai dar dela. número, mas eu vou só contextualizar aqui o fato de uma pergunta da pesquisa que é a terceira via, que deu Sim, como sim. importante a terceira via. Tem também a terceira Esse via, é né? o pensamento da Raquel Lira, de que construir uma terceira via, ela é a principal entusiasta de construir essa terceira via. A pesquisa de ontem fortaleceu. Então o PSDB não se juntaria ao PT em Teresina, numa capital que tradicionalmente ele sempre é o maioritário, é o majoritário nas eleições municipais. Essa é a informação que eu obtive. Muito bem. Você quer completar, Ari, antes que eu passe Olha, para... só para uma última informação, o Silas falou das pesquisas e o doutor Silvio teria argumentado isso com o Luciano. Teria dito, olha, se eu estou... Na sua frente, como é que eu vou... Eu estou acima de 30% em tudo. Como E é que muito. você vem pedir para eu desistir E muito. e apoiar você? Quer dizer, como é que a roda grande vai entrar na roda pequena? Exato. Você quer comentar, França? Por favor. Sim, o Silas citou essa questão nacional. Também acredito que o doutor Silvio ele volte para o PSDB e não apenas com a articulação da Raquel Lira, mas também com a articulação do Eduardo Leite, que assume a presidência do PSDB e é próximo do doutor Silvio Mendes. Lembrando que, inclusive, o Silvio chegou a comparecer àquele evento que o Eduardo Leite veio a Teresina, sempre se mostrou simpático ao Eduardo Leite. Então, no Diretório Nacional, o Silvio Mendes já é muito bem recebido. Então, como ele é um nome já conhecido da população teresinense, saiu com avaliação acima de 90%, a informação que eu tenho é que, de fato, ele retorna para o PSDB Os e será o tucanos aí candidato. não teriam força Não teria. para barrar. Quando eu falo da Raquel Lira, é porque ela dividiu com o governador, com o presidente atual, Em regiões. em regiões. E o Nordeste é o com Nordeste ela. é com ela. Fala, Poliana. Eu só insisto na pergunta que eu já venho fazendo, até que ponto esse movimento do doutor Silvio Mendes no PSDB é combinado com o Ciro? Todo. Vai para o PSDB para disputar pelo 45? Ou se Silvio Mendes viu que o Partido Progressistas não vai apoiá-lo, tem outro nome, tem outros planos, Ele acha e que é está melhor... buscando uma alternativa. Então, eu ainda tenho essa pergunta. Bom, eu não tenho uma resposta, dúvida, né? não é de informação, mas o que eu vejo o Silvio sabe que é mais fácil ele se eleger pelo PSDB do que pelo Progressista. Ele quer um